Gabriel, se eu fosse cumprimentar um por um, com certeza a nominata ficaria maior do que o discurso, sobretudo por conta da limitação do tempo, à medida que a Ramistela deu para a gente apenas 5 minutos para fazer essa saudação. Mas eu vou contar aqui uma história, viu, Ramistela, e gostaria que vocês não contassem no tempo, porque senão somente a introdução, a história vai levar uns 5 minutos. A história fica fora do tempo. Há mais ou menos 50 anos atrás, o professor Darcy Ribeiro era reitor da Universidade Nacional de Brasília. E ele foi convidado, enquanto reitor, para inaugurar uma escola de segundo grau em Goiânia. Chegando lá, na inauguração da escola, no ato da posse, o então diretor começou o seu discurso e tratou o juiz da cidade como meritíssimo, o governador do estado que estava presente como excelentíssimo. Mas as palavras lhe faltaram, ele titubeou um pouco, e ao invés de cumprimentar o reitor como magnífico, ele se atrapalhou e falou esplêndido reitor. Eu salvo toda a mesa cumprimentando o esplêndido reitor da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, professor Paulo Gabriel. Pessoal, eu queria fazer aqui uma breve reflexão. O tempo é muito curto para a gente estar fazendo um debate mais aprofundado. Mas qual é a dimensão que está um homem público? Para que serve, na verdade, um homem público? É aquela pessoa que tem que ter a sensibilidade de ver primeiro, de bater a fotografia, de formular ideias, de estar trazendo para o debate, fazer as contradições se aflorarem, acontecer os saltos e buscar um tempo novo. E essa busca do tempo novo, e na minha concepção, é a essência da vida. Não adianta de nada a vida se a gente não estiver sempre buscando, sobretudo, em cima dessa coisa dos sonhos. Eu vou falar aqui do Partido dos Trabalhadores, mas não do contexto da política propriamente dita. O Partido dos Trabalhadores ainda é a maior novidade política do Brasil. Verdade. Tirar os méritos seria uma estupidez. Ao longo dessa caminhada de pouco mais de 30 anos, muitos erros, muitos acertos, muitos equívocos, mas ainda é o partido da vanguarda, é o partido que trouxe a novidade política, é o partido que inventou política para as mulheres, que mulher não fazia política. De formas que avançamos muito no campo social. Política de compensação social, acesso ao crédito, vagas em universidades, salário mínimo de mais de $300, dinheiro para a agricultura familiar como ninguém nunca botou na história desse país. Mas o nosso maior mérito nesse contexto todo está por conta das políticas de compensação, sobretudo na medida que incorporamos a classe média, saiu da linha de pobreza mais de 30 milhões de pessoas nesse país. Entretanto, o Brasil é ainda um país com profunda desigualdade sociais. Quem é rico, quem é pobre. E a reforma agrária poderia ser um grande instrumento para estar se fazendo distribuição de renda e gerando emprego. Eu acho que o Partido dos Trabalhadores
nessa questão da reforma agrária, não foi coerente com aquele discurso que tínhamos há mais ou menos 30 anos atrás. O Partido dos Trabalhadores está devendo para a sociedade uma ação mais contundente nessa questão. A reforma agrária do Brasil tem sido extremamente tímida, muito parecida com a reforma agrária feita pelos governos anteriores, evidente com alguns avanços. A reforma agrária, na verdade, tem sido um emaranhado de situações que, na verdade, humilha e constrange o camponês, enquanto favorece a muitos latifundiários. O Partido dos Trabalhadores está devendo essa resposta para a sociedade. Somente para se ter uma ideia, de 1965, 64 até 1995, ao redor de 30 anos, apenas 3% das terras improdutivas no Brasil foram ocupadas. Ora, 3% em 30 anos, para se ocupar todas as terras improdutivas, vai se levar 1000 anos. Essa seria a reforma agrária de Fernando Henrique. A de Lula e da Dilma não levaria tanto tempo, mas levaria mais de 200 ou 300 anos nessa velocidade que está aí. De maneira que eu pergunto, o que é que o INCRA pensa? O INCRA acha o quê? Que as pessoas devem se cadastrar, armar um barraco na beira da estrada e ficar esperando pela reforma agrária. Num contexto desse, como é que se nega o direito aos movimentos sociais e aos trabalhadores de se organizar para acontecer efetivamente a verdadeira reforma agrária? Estamos aqui no território da Bacia do Jacuípe. São 14 municípios. Municípios muito mais rurais do que urbanos. Quase todos. A exemplo de Pirá, que é um município mais rural do que um município urbano. Só temos 2 municípios que têm assentamentos de reforma agrária. Somos uma área com mais de 10.000 quilômetros quadrados. Temos uma população, professor Paulo, em torno de 240 mil habitantes. A nossa principal prioridade, e acredito que seja debatido nessa conferência, a nossa necessidade de investimento em infraestrutura, sobretudo na infraestrutura hídrica. O governo Wagner priorizou muito da água. Água rasa, cisternas de consumo, cisternas de produção, mas o governo Wagner não avançou nos barramentos. Praticamente não se construiu grandes barragens nesse estado. O governo Wagner também está devendo para a gente esse investimento, sobretudo aqui no nosso semiárido. Então, gente, é nessa perspectiva de estar avançando na questão da captação de recursos hídricos, avançando nessa questão do acesso à terra, na conservação de estradas e tantas outras demandas que eu espero que essa conferência transcorra. Muito obrigado. Eu acho que passei dos 5 minutos. O Arque dizia que ele adorava ser chamado de esplêndido por assim, então pode usar esplêndido, né? Mas eu quero saudar a mesa, saudando o meu bom prefeito, Ademildo. A gente já esteve junto outras vezes, assim, e aí, lógico, saudar uma mulher, e aí vou escolher aqui a Yara, primeiro pelo trabalho magnífico que ela faz, trabalho esplêndido que ela faz com a Unicafes. E além disso, ela é uma figura simbólica para a gente, porque ela estuda na UFRB e estuda justamente gestão de cooperativas, que é um curso que a gente trata de forma muito especial, porque é um curso voltado justamente para a discussão da economia solidária, das tecnologias sociais, para a discussão
do desenvolvimento territorial do jeito que a gente pensa. Então, é uma honra imensa estar aqui. Hoje é um dia extremamente especial para a Bahia e eu não poderia estar aqui porque hoje tomam posse dois reitores na Bahia. O reitor da Universidade Federal do Sul da Bahia e o reitor a reitora da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Duas universidades que começarão as atividades no ano que vem. Daí eu deveria estar em Brasília, porque a posse é 5 horas da tarde, mas como da outra vez, quando nós tínhamos uma atividade em Brasília, prefeito, eu viajei, o meu vice-reitor esteve aqui em Pirata, eu dessa vez, apesar da obrigação de estar presente lá, saudando os colegas, eu preferi inverter, né? O professor Silvio foi para Brasília e eu estou aqui honrando, né, o convite desse território ao UFRB. E aí eu começo falando de universidade, não é por coincidência. Eu começo falando de universidade porque eu percebo que a experiência que nós temos no Recôncavo, a experiência que nós temos na UFRB, demonstra o quanto que a Bahia precisa ter ainda mais sede de universidade, precisa ter ainda mais sede de campi universitário, para que a gente possa espalhar por todo o território essa instituição que é fundamental, não apenas para a formação de determinadas pessoas, mas antes de tudo, para dinamizar cada um desses territórios. Nós fomos eficientes, e como eu sou agrônomo, com mestrado, doutorado, né, essas coisas todas na área de bacia hidrográfica e solos, eu entendo bem essa coisa de território. A elite brasileira foi capaz de inventar a bacia leiteira, né? Quem nunca ouviu falar desse termo, né? A bacia de Feira de Santana, a bacia de Tapetinga, a bacia daqui, a bacia dali. Ou seja, a gente cunhou um termo para tratar da produção agrícola, para tratar da produção bovina como algo fundamental, inclusive criando políticas específicas para isso. Mas nós demoramos mais um pouquinho para começar a discutir o conceito de bacia hidrográfica, que aí você já tem algum avanço, na medida que na bacia hidrográfica, pelo menos as pessoas discutem como é que se referenciarão em relação ao rio. Mas nós, felizmente, nos últimos anos, e o prefeito falava do avanço que nós tivemos nos últimos anos, nós conseguimos criar o que eu chamo de bacia cultural, o que eu chamo de bacia humana, que é o território, né? Aí sim, a gente sai das bacias leiteiras, que continuam tendo sua importância, né, Juarez? Mas a gente cai nesse discurso de construir uma bacia humana, uma bacia em que as pessoas tenham importância, um espaço em que as pessoas possam debater o seu futuro. E por muito tempo a gente ficou perdido, a gente ficou entregue à própria sorte, sem Estado, sem governo, sem políticas públicas. Eu lembro que quando comecei a crescer e aprender essa coisa do que era Estado, município, país, uma coisa que me deixava maluco era quando minha família dizia: ó, nós vamos para a Bahia. Eu estava em Itabuna e dizia: nós vamos para a Bahia. Eu estava em Teodoro Sampaio aqui no Recôncavo e o povo dizia: nós vamos para a Bahia. E eu disse assim: mãe, mas nós não estamos na Bahia? Mas Salvador era tão forte, Salvador era tão intensa na sua força econômica, na sua força educacional, na sua força social, que era como se ali se resumisse a Bahia. Se você está fora de Salvador, você não está na Bahia. E você está onde? Nós não sabíamos. Mas felizmente, né, Vinícius de Moraes tem um poema sobre o trabalhador, sobre o homem, que ele diz assim: ele desconhecia um fato extraordinário, o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. Né? Aquele poema Operário em Construção. A gente teve capacidade de se erguer, a gente teve capacidade de unir as diversas lutas de séculos e séculos e construir um novo projeto de desenvolvimento e dar a esse projeto de desenvolvimento essa cara de território. Esse território que é fundamental, porque assim, existem coisas que não dá para ser resolvida no âmbito federal, estadual, nem é possível de ser resolvida no âmbito municipal. É necessário que a gente tenha consórcios, é necessário que a gente tenha uma integração de interesses, e esse conceito de território é fundamental para isso. Então, assim, a UFRB trabalha de forma firme para fortalecer esse conceito de território. Eu tenho muito orgulho. A UFRB recentemente criou 2 cursos de educação do campo, licenciatura em educação do campo, um em Amargosa, outro em Cruz das Almas.
Eu espero que logo, logo a gente continue com essa política e a gente consiga se aproximar, inclusive daqui dessa região. A gente tem um curso de agroecologia. Nós temos 2 cursos de agroecologia. Isso é motivo de extremo orgulho, porque trabalha a tecnologia para a agricultura familiar. Tenho ali um colega agrônomo que bem sabe sobre o assunto. E a gente trabalha também a questão do cooperativismo, que diz respeito à questão da economia solidária. E economia solidária e tecnologias sociais. Então, assim, eu acho que quando eu sempre defendo o conceito de universidade, não como aquele lugar onde a gente faz pesquisa despretensiosa, ou a gente forma um determinado grupo de uma região. Não, a universidade é um lugar vivo. A universidade é um lugar onde as pessoas devem ter esse espaço de aprender, esse espaço de conviver, esse espaço de criticar. E eu não tenho dúvidas que a gente pode avançar nessa direção. Já estou encerrando, só para vocês terem uma ideia, como que essa relação do Estado da Bahia é dura. Minas Gerais tem 11 universidades federais, tendo 19 mil habitantes. A Bahia, por muito tempo, teve apenas uma, agora passa para 3, e em 2015, 2016 vai ter 5. Né? Ou seja, o Estado brasileiro, o governo federal, todo ano destina 4 milhões de reais para o Estado de Minas Gerais investir na sua Universidade Federal. Sabe quanto eles mandam para a Bahia? Apenas 1,2 bilhões. Sabe a população de Minas? 20 bilhões, a população da Bahia, 15 bilhões, 14 bilhões de habitantes. Então, assim, milhões de habitantes. Então, não tem uma correlação. 1 bilhão para quase 4 bilhões. Né? Então, assim, isso é quebra de pacto federativo que as nossas antigas lideranças deixaram ocorrer. Isso aí, se você pega a FRB, pode ser um bom exemplo nessa dimensão. Nós temos, assim, esses cursos. A gente tem o apoio lá do curso de cinema, a gente está implantando o curso de medicina, a gente está implantando o curso de serviço social, a gente está implantando o curso de energia e sustentabilidade, as engenharias, mas sempre, prefeito, voltado para esse conceito que é fundamental. Nós não temos a maior parte da nossa população urbana. Isso é uma falácia, porque isso você tira a importância da população rural e você diminui o debate sobre implantar políticas públicas para a comunidade rural. A maior parte da população brasileira ainda é uma população rural e precisa de políticas públicas. E nós não somos cidadãos de segunda categoria. Nós não precisamos estar na fila da urbanização nos grandes centros para que a política pública chegue a gente. Ao contrário, nós precisamos ter cultura, nós precisamos ter educação, nós precisamos ter médico. Que bom que a gente vai receber médicos. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma campanha na minha região contra a implantação do curso de medicina por alguns médicos, né, que acham que, no fundo, formando mais médicos, vai diminuir o salário de 20, 30, 40 mil, a ponto de um médico achar que tem o direito de, na sociedade brasileira, dizer que 10 mil para um médico por mês, trabalhar 40 horas por semana, 10 mil colocar o médico na situação de trabalho escravo. Isso é um extremo desrespeito e faz parte dessa sociedade que a gente quer modificar. Então é com muito orgulho que eu estou aqui. Quero dizer que quantas vezes o convite chegar, prefeito, nós estaremos para debater essas questões. Não tenho dúvidas que a gente tem que transformar o território no centro do universo. O centro, a capital do Brasil, a capital do mundo não é Nova York. A capital do mundo não é Paris. A capital do Brasil, do meu Brasil, jurídico, legal, pode ser Brasília. A capital da Bahia pode até ser Salvador. Mas a capital do meu mundo tem que ser o território esse território aqui. Eu não tenho dúvidas que a gente tem condições de avançar nessa direção. Com Ipirá, com Pintadas, com Serra Preta. São quantos municípios, prefeito? São 14 municípios que a gente tem condições de construir. Na verdade, é um subestado. É isso que a gente quer construir, não é, Israel? E eu acho que a gente tem como avançar nisso e contem com a FRB nessa direção. Um abraço a todos e um grande beijo. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia.
Então, tomaram café. Eu quero saudar, em nome do senhor prefeito Ademilton, esta mesa. E, em nome das cooperativas deste território, eu quero saudar todos os participantes dessa conferência. Nós estamos vivendo um momento ímpar, mais um momento ímpar, né? Temos a oportunidade de construir um plano de desenvolvimento, tanto do território, como também uma proposta para o desenvolvimento rural da Bahia e também do Brasil. Mas para o território é muito importante, e principalmente para os gestores, que está tendo a oportunidade de saber o que é que a população almeja, o que a população quer de políticas para promover o desenvolvimento rural, né, para alcançar a qualidade de vida que nós tanto almejamos. Que os agricultores e agricultoras, os moradores do meio rural, não migrem para os grandes centros. Então, nós estamos tendo essa oportunidade, o território Bacia do Jacuípe está tendo essa oportunidade. E, para isso, temos um instrumento que é importantíssimo para a promoção desse desenvolvimento, que é o cooperativismo. O cooperativismo, ele trabalha tanto o aspecto econômico quanto o aspecto social. Mas, para isso, nós precisamos superar alguns desafios, que é o desafio da educação cooperativista, que é o desafio da qualificação dos gestores e dos cooperados para fazer a sua própria gestão, que essas cooperativas elas possam ter a sustentabilidade. Temos o desafio de ter uma legislação que venha adequar a sanidade, né, específica para a agricultura familiar, para que os próprios agricultores familiares possam beneficiar os seus produtos. Temos o desafio de construir um plano de logística para escoar os nossos produtos. Temos que superar os desafios da comercialização dos nossos produtos. E a cooperativa, ela oportuniza isso. Oportuniza para que nós possamos melhorar a nossa qualidade de vida. Então, nós estamos vivendo esse momento, entre hoje e amanhã, para construir essas propostas e trazer também os elementos do cooperativismo, a qual o território é importante. Temos muitas cooperativas, né, no território, tanto do ramo crédito quanto do ramo de produção, das diversas atividades, do leite, né, da carne caprina, mas precisamos superar esses desafios. E esses desafios serão superados a partir do momento que nós colocar no plano de desenvolvimento do território e que os gestores eles possam utilizar esse plano e possam implementar em cada um dos municípios para fortalecer o território. Então, eu quero saudar e desejar uma boa conferência e que daqui saiam boas propostas, tanto para o desenvolvimento da Bahia, rural da Bahia, como também para o Brasil. Então, uma boa conferência. Bom dia! Primeiro pedir licença à mesa e saudar a todos e todas, em nome da companheira Nereide, que está ali, uma mulher sonhadora, batalhadora, que a gente conhece, que a gente tem o maior orgulho de conhecer e de lidar no dia a dia com ela. Né? Bom, trago um abraço de todos que estão aqui representando o COI, que é a comissão estadual que está tocando aí as conferências territoriais e a conferência estadual. Trago um abraço de José Vivaldo, que é o presidente da CAD, a Companhia de Ação Regional, onde hoje a gente está aqui representando. Dizer que esse momento é um momento que os companheiros aqui e companheiras falaram que é um momento ímpar, que é um momento de reflexão, mas a gente não pode deixar de, antes de falar um pouco da conferência, fazer um contexto para vocês histórico de todo o processo que nos levou até aqui.
Existe um Brasil antes de Lula e depois de Lula. É bom a gente colocar isso em todas as plenárias a qual eu estou indo. É bom a gente fazer uma reflexão diante, inclusive, do momento que a gente vive na Bahia e no Brasil, aí de protestos e de chamadas às ruas, né? Houveram avanços, né? Outras coisas não avançaram tanto, mas nós conseguimos avançar. Estar aqui hoje, inclusive na segunda Conferência de Desenvolvimento Sustentável, é um grande avanço. Chamar a sociedade e o poder público para debater e construir política pública é um grande avanço. E isso só foi capaz porque nós elegemos um governo de esquerda, um governo democrático e um presidente do povo, que sabe o que é frio, que sabe o que é fome, que sabe o que é sede, porque conviveu. E nós não estamos dizendo isso só porque para um discurso ficar bonito, é verdade, né? Nós tivemos no Brasil, e nós tivemos na Bahia, e nós tivemos em alguns municípios, prefeitos, alguns gestores que não sabem o que é isso. E a gente sabe que não fez, infelizmente, né? Não era o nosso desejo, mas uma boa gestão. Porque a gente acredita que para a gente poder fazer e fazer direito, a gente precisa conhecer. Então, o Brasil, e a Bahia, ela avançou. Ela avançou e não avançou, Wagner não avançou sozinho, Lula não avançou sozinha, Dilma hoje não está avançando sozinho. Está avançando porque o povo brasileiro, homens e mulheres, estão trabalhando e estão ajudando a construir. E é por isso, inclusive, que hoje nós estamos na segunda conferência. A primeira conferência de desenvolvimento rural sustentável, que não tinha o solidário, né, Yara? Ela aconteceu e nós, Yara, Soraya e outras pessoas que estão aqui, sabem que não foi tão fácil. Era, inclusive, para a segunda conferência acontecer em 2011 e 2012, e nós hoje, em 2013, nós conseguimos avançar e está aí na segunda conferência. Por que não foi tão fácil? Porque a gente estava no processo de construção, a gente estava na validação dos territórios rurais, né? Que é bom colocar, e o professor disse isso muito bem, a Bahia ela é rural, né? Ipirá ela é uma cidade rural, né? E não é isso porque A ou B é apaixonado pelo rural. Isso, inclusive, em alguns momentos a gente sofre até um próprio de preconceito porque o povo não quer se declarar rural. Ainda bem que nós somos rurais, né? É o rural, é o homem e a mulher do campo que bota comida na mesa dos brasileiros e de outras pessoas de outros países aí. Ainda bem. Então, é bom a gente fazer toda essa reflexão para a gente poder dar encaminhamento à conferência para que a gente possa sair daqui com proposta, com proposições que possa sim virar política pública. Hoje a gente tem um problema sério que é a questão da água, né? O prefeito falou bonito, hídrico, né? Falou infraestrutura hídrica. Mas assim, o problema da água, sem água a gente não vive e esse território não é diferente. Tem dois problemas básicos que a gente precisa debater e esse território, ele precisa provocar isso, os companheiros e companheiras que estão nos grupos, que é a questão da água e a questão da reforma agrária, né? Se a gente não tiver esses dois pontos nas proposições e nos encaminhamentos das conferências e nos debates de construção, de planejamento, de desenvolvimento, a gente não vai conseguir avançar e não vai conseguir chegar ao território, ao município, à Bahia e ao Brasil que queremos. O tema da conferência é por um Brasil rural com gente do jeito que a gente quer. A primeira conferência foi com gente feliz, né? A oposição inclusive disse feliz, o que é feliz? Que tema é esse? Mas gente feliz é o quê? Com dinheiro no bolso, com a barriga cheia, com a roupa boa, com o filho na escola, com saúde, com educação, com infraestrutura. E agora a gente diz, gente feliz, agora a gente diz do jeito que a gente quer. E do jeito que a gente quer é um tema perigoso,
né? Porque eu quero de um jeito, o prefeito quer de outro, o reitor quer de outro, Sarita quer de outro, né? E a gente precisa chegar em uma conclusão. Que Brasil, que Bahia, que território, que município a gente quer? Esse município, esse território, com 14 municípios, ele precisa avaliar que território que queremos de verdade. E aí, para encerrar, eu quero dizer aos companheiros e companheiras que esse momento é um momento de proposição, da gente construir o que é que a gente quer e da forma que a gente quer. A gente sabe mais ou menos, ou sabe a partir do plano territorial, ou sabe mais, cada um do seu jeito, o que a gente quer. A gente só precisa pensar isso de forma coletiva e solidária. Por quê? A Conferência de Desenvolvimento Rural, ela vem com o tema Segunda Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. Não é tão simples essa palavrinha, é bonita, é linda, mas ser solidário, executar e fazer a solidariedade, ele é um processo coletivo e que demanda a participação de todas e todos. Então, eu espero que esse território, a partir de 14 municípios presentes, de 13 plenárias, 13 reuniões construídas, que a gente possa sair daqui com um documento base de orientação para estadual, de forma consolidada, e de forma rica, para que a gente possa cada dia mais avançar e avançar com gente do jeito que a gente quer. Obrigada e boa sorte aí para todas nós. Vou dar aqui a todos na mesa. Temos um tempo muito curto, né? E quero fazer aqui na pessoa do prefeito Ademildo e saudar todos vocês. E gostaria de dizer da importância dessa conferência. Há alguns tempos, precisamente há poucos tempos atrás, discutíamos muito nas reuniões e falávamos de dados importantes da produção do campo, dados que mostram que 70% dessa produção é oriundo da agricultura familiar. E a gente, observando isso, que a agricultura familiar é capaz de produzir para o alimento dessa população brasileira produtos de qualidade, sem agrotóxico, sem veneno, que preserve a saúde do nosso povo brasileiro, a gente podia estar aqui respondendo a companheira que falou aí antes de Carlos, né? Queremos que modelo de Brasil queremos rural, que desenvolvimento rural queremos no Brasil. Aí nós podíamos dizer, queremos desenvolvimento rural com reforma agrária, como disse o prefeito Ademildo, queremos um desenvolvimento rural com produção da agricultura familiar, sem agrotóxico, queremos o desenvolvimento rural com mais recursos para a construção de barragens, de açudes, nessa questão hídrica, que venha melhorar os municípios, principalmente do nosso semiárido, os 14 municípios do território da Bacia do Jacuípe, está aqui no semiárido. Queremos um desenvolvimento rural sustentável, e aí as pessoas discutem a questão de desenvolvimento sustentável, né, e solidário, com mais recursos para o progresso, para o desenvolvimento dos nossos municípios, para o crescimento também da cidade. A cidade cresce quando o campo desenvolve. E não teremos desenvolvimento sem esses requisitos interessantes. Principalmente, também queremos um desenvolvimento rural, preservando o meio ambiente, preservando e recuperando o que aí está degradado. Gostaria de lembrar magnífico reitor, esplêndido reitor,
Se nós observarmos, o senhor colocou muito interessante, que a universidade também está preocupada para trabalhar nessa questão também do desenvolvimento rural, do crescimento rural, do progresso rural. Gostaria de lembrar que os nossos municípios no semiárido, eu sempre faço essa comparação para dizer o seguinte: Ipirá, quando eu refiro a Ipirá, estou me referindo aos demais municípios, principalmente do nosso território da Bacia do Jacuípe. Ipirá recebe mais benefícios da Previdência Social, principalmente aos rurais, do que o que recebe a Prefeitura no Fundo de Participação do município para gerir, para administrar o seu município. Aqui tem alguns dados que eu faço questão de repassar aqui. Urbanos, temos aqui 1.699 pessoas que recebem aposentadoria e pensão urbana. 15.406 pessoas que recebem aposentadorias e pensão rural. Urbanos, R$1.200.644 a Previdência Social paga as pessoas que são aposentadas, que recebem pensão urbana. O rural, R$10.385.411. Aí, se observarmos, durante todo esse longo período de estiagem que teve aí, que passamos aqui, as pessoas aqui não passaram fome, não morreram de fome, como na seca de 1932, como na seca de 1986, como em 84 e outros, 93 e outros. E daí, quais são as razões? São justamente os programas sociais do governo federal, e aqui ressalva-se a gestão Lula, a gestão Dilma e o governo Wagner, e também os benefícios, além dos benefícios sociais, que estão inseridos, além do Bolsa Família, estão inseridos Garantia Safra, Bolsa Escola, um monte de benefícios sociais. Mas também está inserido os benefícios da Previdência Social no que diz respeito à aposentadoria, pensões e outros. Se não fosse esses benefícios, sem nenhuma dúvida, esta prolongada seca, a dificuldade era bem maior. Mas a gente não quer estar aqui dizendo que estamos contentes, satisfeitos com tudo isso. Então precisamos nessa conferência estar discutindo aqui e levantar propostas de projetos que venham beneficiar os nossos municípios, principalmente, como já foi dito aqui, nas questões hídricas, na questão de construção de barragens, de açudes, na reforma agrária. Ipirá tem assentamentos e acampamentos. Só outro município do território da Bacia do Jacuípe, dos 14 municípios, que tem acampamento, ainda não tem assentamento, ainda não foi desapropriada para receber os benefícios da reforma agrária, os créditos e os projetos da reforma agrária. Então a gente precisa, nesta conferência aqui, estar aproveitando as oficinas, aproveitando aqui os palestrantes e nas oficinas, estar colocando aqui propostas de projetos para os nossos municípios, para sermos atendidos pelo governo federal, pelo governo do estado, melhorar os nossos municípios do semiárido. Era isso. Muito obrigado. Bom dia. Saudar a mesa, prefeito William, todos. Eu quero fazer... Quem fala por último sempre é meio complicado, porque todo mundo fala quase tudo e às vezes você só faz repetir. Mas eu queria focar na importância da conferência. Porque cada um conferencista que está aqui, cada delegado, são responsáveis pelas políticas públicas que poderão acontecer futuramente, dos planos dos territórios que vão ser gerados dessa conferência. Então, hoje, a importância de vocês aqui é muito grande. Estava falando das importâncias, estava vendo aqui as falas, aí
o prefeito falou da importância da inclusão da mulher na política pública. Essa conferência é a primeira conferência no Brasil que traz a paridade. Tem que ter a paridade para discutir a política pública, porque a mulher, ela vai ter que discutir desenvolvimento econômico, ela vai ter que discutir reforma agrária, ela vai ter que estar inserida no projeto de desenvolvimento do seu território. Outra coisa importante, o desenvolvimento que está sendo pensado agora é que ele tem que vir do território para Brasília, não de Brasília para o território. Então isso aumenta ainda mais a responsabilidade de vocês, que é construir as propostas que servirão para construir, não só para ser discutido na conferência. Todas as propostas que vão ser discutidas e aprovadas aqui, ela vai ficar aqui também para gerar o plano, para fortalecer e atualizar o plano territorial de vocês e para gerar política pública futura. Não é só para ir para a conferência estadual e nacional possivelmente, mas vai ficar aqui também para o desenvolvimento de vocês aqui. Outra coisa que é importante é a juventude, que também foi colocada, que são 20% de jovens, obrigatoriamente, porque os jovens, eles têm que gerar também, eles têm que discutir política pública também. Ele tem que discutir reforma agrária, ele tem que discutir desenvolvimento, ele tem que discutir o futuro deles, porque senão não vai ficar mais ninguém no rural, vai embora tudo para as cidades. Então, uma coisa importante que a gente às vezes debate, a gente olha o cartaz, qual é o nome de destaque? Desenvolvimento rural. Para o IBGE, o Brasil é 87% de urbano. Mas agora a discussão é outra. A partir agora do governo Dilma, está sendo discutido que, por isso que é importante, a importância de vocês se eleva, porque foi feito um levantamento, um estudo, que mais de 80% do país ele é rural. Porque para o IBGE, qualquer vilarejozinho é urbano, mas não é. Porque a economia, toda a cidade que o cara trabalha no campo, que o cara, o desenvolvimento da cidade depende do campo, ele é tido hoje como rural. Então, por isso que essas máquinas que estão sendo entregues do governo federal é para toda a cidade com menos de 50 mil habitantes. E todas as cidades com menos de 50 mil habitantes, elas têm mais de 80% desse país. Então, hoje é encarado que as cidades com menos de 50 mil habitantes são praticamente rurais. Então, essa é uma nova concepção que vocês têm que ter para poder focar as propostas de vocês. As responsabilidades de vocês aumentam cada vez mais quando vocês vão conhecendo a importância dessa conferência. Outra coisa importante que a gente vê no banner é 2 homens e 2 mulheres, como eu falei, a paridade. Tem a representação da etnia, que tem que discutir políticas públicas também, levadas para eles. Não ser uma decisão de uma política sem ter eles como foco de desenvolvimento também, mas sim como quando vai para a rua ou se manifestam, é assim. Mas hoje existe uma política importante para todas as classes, toda a representação discutir suas propostas, seus anseios, e principalmente a questão do nome,
do desenvolvimento rural. E vocês têm que ter isso sempre. Toda vez que vocês forem discutir alguma situação, alguma proposta, tem que pensar no desenvolvimento. E quando você pensar no desenvolvimento rural, ele vai estar sustentável, tem que ter, e tem que ser solidário. Não vai ser para uma pessoa só, mas sim para um conjunto de pessoas que estão discutindo, estão precisando sempre com o olhar da reforma agrária. Vocês têm que entender uma situação que é muito complicada. Existe um gigante, que é o agronegócio. E que se não for para disputa, e vocês só disputam isso fazendo uma boa conferência com proposta e indo para cima depois para poder realizar essas propostas, porque senão o gigante sempre vai existir, porque ele tem a mídia do lado dele, que é o agronegócio. Então vocês, mais uma vez, eu quero centrar nessa situação da responsabilidade da conferência. Outra coisa importante que eu queria dizer aqui é todas as comissões, porque fazer a conferência rural, ela não é fácil. Tanto que se você pegar conferência da saúde, é mais que fizeram, tem mais de 10, cada setor, quase todo setor tem maior do que a agricultura rural, a agricultura familiar, na realidade. Então, existe uma dificuldade para se fazer, porque a atenção ela só veio de 10 anos para cá. A gente tem que entender isso também, porque só existia para fazer estatística, para onde dizer onde tem a miséria, onde tem mais fome, onde tem falta d'água, falta não sei o quê. Então, hoje não. Hoje existe uma política direcionada, tanto que o plano safra, que foi Dilma lançou agora há pouco, certamente vai vir lançar também aqui, para no Safra na Bahia, dia 3. Então, tudo bem. Então, já teve esse... Para vocês verem, o compromisso do governo, que foi recorde no investimento na agricultura familiar. Isso é o quê? O que isso representa na realidade? Representa que quanto mais vocês se organizarem, mais força vocês vão ter no órgão público, e isso vai fortalecer a canalização de política pública que volta para vocês. E se não for dessa forma, vai tudo para o agronegócio. E a gente só vai viver reclamando, assistindo a televisão, o Jornal Nacional, e dizendo que o agronegócio salvou a economia do Brasil, e fazendo essa propaganda. Porque na realidade a agricultura familiar, ela bota quase 70% da comida na nossa mesa, mas ninguém diz isso na televisão. Ninguém diz lá no jornal. Então as pessoas acham que a agricultura familiar é negócio de invasão de terra, é negócio para vender terra, é negócio de não sei o quê, de bolsa, de cesta básica, é um negócio. As pessoas acham que é um negócio, e na realidade é uma política que segura e fomenta a alimentação na mesa de cada um dos brasileiros. E isso não está escrito em canto nenhum. Está nas universidades, nas pesquisas da universidade, nos órgãos públicos, mas existe um grande problema nos órgãos públicos nossos, por exemplo, nos governos nossos, que não publicam o que faz. Às vezes as pessoas têm um benefício e não sabem de quem veio. Aí qualquer um é pai, e para parecer pai é bom demais, aparece um monte. Então é muito complicado. Eu queria só, eu acho que passei o tempo, acho que não. Queria focar nessa situação da importância de vocês estão representando aqui o território, todos. Então, o que vai sair daqui é um produto para o desenvolvimento da bacia do Jacuípe. Isso é que vocês têm que ter em mente, tanto para a juventude, tanto para as mulheres, para todos. Então, para finalizar, uma boa conferência para vocês. E tudo. Obrigado.